E essa não é a única pauta de saúde agora em setembro. Temos também Setembro Vermelho, que busca conscientizar sobre as doenças do coração, Setembro Verde, pensando em defender os direitos das pessoas com deficiência, e o Setembro Laranja, de combate à obesidade infantil. Vamos falar então sobre esse assunto com o médico cardiologista Roberto Calil, presidente do Instituto do Coração e apresentador do CNN Sinais Vitais. Doutor Calil, sempre um prazer. Bom dia. Prazer. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Bem, doutor, claro que eu vou começar aqui a nossa conversa falando sobre Setembro Vermelho. Doenças cardiovasculares hoje são a principal causa de mortes no mundo. No Brasil, me corrija se estiver errado, inclusive, doutor. Em média, 3 pessoas morrem por infarto a cada 10 minutos. O caminho para mudar esse dado passa pela prevenção. Quais são os cuidados necessários com a saúde do nosso coração, doutor? Então, das doenças cardiovasculares, o infarto e o acidente vascular cerebral são os mais importantes. Então, no mundo, para você ter uma ideia, 20 milhões de pessoas morrem por ano dessas doenças. 20 milhões de pessoas. No Brasil, mais de 500 mil pessoas. Como você disse, morre 3 a 4 brasileiros a cada 10 minutos, entre homens e mulheres. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, infarta um americano a cada 40 segundos. E a prevenção é extremamente importante. Uma prevenção bem feita pode reduzir essas mortes drasticamente. Nós sabemos os fatores de risco para a doença cardíaca ou para o infarto, que é a hipertensão arterial, que é o diabetes, que é o colesterol alto, que é o sedentarismo, que é o tabagismo. Se sabe isso há décadas, mas mesmo assim as pessoas não se cuidam. Então, o Setembro Vermelho, estamos chamando a atenção para cuidar do seu coração. Cuide do seu coração. Medidas básicas. Para você ter uma ideia, a hipertensão arterial é uma das causas que aumenta a incidência de infarto. Só 30% das pessoas hipertensas fazem o tratamento adequado, tem aderência ao tratamento. Isso é muito grave. Tem que falar o tabagismo agora, inclusive, com a piora com o cigarro eletrônico, né, que é tão ruim quanto o cigarro, aproveitando. Né? Então, esses fatores de risco se conhecem, mas as pessoas não se cuidam. E a incidência de infarto e acidente vascular cerebral continua extremamente alta, não só no Brasil, como no mundo inteiro. É uma tragédia. Pois é, inclusive, doutor, trago aqui números da Sociedade Brasileira de Cardiologia que revelam que homens e mulheres são afetados por doenças do coração em taxas parecidas e que nos últimos anos a prevalência de casos vem subindo entre pessoas de 15 a 49 anos. O que explica esse aumento entre pessoas mais jovens? Primeiro, as pessoas não se cuidam. O jovem, por exemplo, a doença, o infarto é uma doença hereditária, a aterosclerose. Então, os jovens, se eu tenho 30 anos de idade, sou diabético, sou hipertenso, estou acima do meu peso, não faço exercício e fumo, sem falar em drogas, quer dizer, a chance de eu infartar é muito grande. Então, o jovem infarta sim também. Claro que a incidência é maior depois dos 55 anos de infarto, mas o jovem infarta por fator hereditário e por não cuidar dos fatores de risco. Aproveitando, a mulher também é um mito. A mulher acha que não infarta, porque a mulher, antes da menopausa, tem uma proteção hormonal. Então, a incidência do infarto em mulher, ela se iguala ao homem depois dos 50, 55 anos de idade, na menopausa. Porém, a mulher, durante a vida, mesmo antes da menopausa, as mulheres jovens, elas infartam sim. Então, se você perguntar para uma mulher hoje, do que morre mais a mulher? De câncer de mama ou do infarto? Elas falam do câncer de mama. Não é, é muito mais do infarto. Não é que não tem que fazer prevenção de câncer de mama, tem que fazer sim, mas tem que fazer prevenção também dos fatores de risco para o infarto. E a mulher normalmente não faz. Doutor, quando falamos em doenças do coração, quais são os sinais que o nosso corpo nos dá, indicando que tem algo errado? Necessariamente, as doenças do coração, elas são sintomáticas? Então, este é uma doença muito traiçoeira. Muitas vezes, se você pegar pessoas como nós, conversando assim, vamos supor que nós tenhamos obstrução na artéria grave, obstrução grave nas artérias. 50% dessas pessoas, eles não têm sintoma. A primeira manifestação é infarto ou morte. Aí é a tragédia. Outras, 50%, didaticamente, elas vão começar a ter sintomas ou descobrem o problema numa avaliação, num check-up de rotina. Sintomas. É uma doença que, classicamente,
você tem um aperto no peito, o cardiologista chama de dor, mas o paciente fala, eu não tenho dor, eu tenho um aperto, que vai para a garganta, né, e caminha para o braço, acompanhado de sudorese, mal-estar. Esse é o sintoma clássico de uma pessoa que pode estar infartando. Mas outros 50% você não tem sintomas. Os sintomas podem ser uma dor de estômago, uma dor nas costas, e é uma doença tão traiçoeira, por exemplo, nós estamos conversando, eu começo com uma dor de estômago, falo, bom, estou dando uma entrevista um pouco mais tenso e passa, né? Ou as pessoas têm uma dor de estômago e vão tomar água ou qualquer remédio para o estômago e passa, porque ela vai e volta, né? Ela começa com sintoma leve, pode passar e dali a alguns dias, algumas horas, a pessoa infarta. Então, qual é a orientação? Qualquer sintoma estranho a você, procure atendimento médico. Dependendo do grau do sintoma, vai à emergência. Hoje, tanto o setor público como o setor privado são extremamente preparados a atender os pacientes com quadro de insuficiência coronária, de infarto ou com sintomas semelhantes. Então, sempre procurar um médico, mas não espere o sintoma clássico de aperto no peito, angústia. Falando em angústia, muitas vezes se confunde com ansiedade, com depressão. Então, quer dizer, eu tive uma dor, um aperto no peito, caminhou para o pescoço, estou muito ansioso hoje. Não é bem assim. Se você nunca teve esse sintoma, procure atendimento médico. Mas a prevenção é a coisa mais importante. Então vamos encerrar, doutor, justamente nesse ponto do caminho da prevenção. Para quem está nos acompanhando, o que temos que mudar, por exemplo, de hábitos no nosso dia a dia para garantirmos que o nosso coração esteja saudável? Exercício, fundamental. Eu tenho o tema aqui, exercício, exercício, exercício. Os antigos, os grandes cientistas sempre falaram, a saúde está nos seus pés, caminhe. A caminhada, ela reduz a chance de você infartar. Fundamental. E os fatores de risco, nós sabemos, uma dieta balanceada. Claro que no dia a dia de hoje, quem de nós tem tempo para almoçar direito, por exemplo, tomar um bom café da manhã? Muito difícil, mas dentro desse estresse do dia a dia, procure ter uma dieta balanceada, né? Com verduras e que tais. Exercício é fundamental. Mas eu não tenho tempo para caminhar. Aí eu falo para meus pacientes, você agenda quantas reuniões por dia? Sei lá, 10 reuniões por dia. Então, agende uma reunião para você fazer exercício, né? Então, tempo nós achamos. O problema é a vontade. E sempre aquela história de que nunca vai acontecer com você. Acontece com o seu amigo, com o seu parente, você nunca vai infartar. Mas você vai infartar sim. Sem falar dos fatores de risco que nós falamos. Hipertensão arterial, o colesterol alto, o tabagismo, né? São fatores de risco importantes que nós sabemos nessas avaliações clínicas, nos check-ups de rotina, e muitas vezes nós não aderimos ao tratamento. Ou seja, se você tiver uma doença e se cuidar, se você tiver uma qualidade de vida melhor, a chance de você infartar é muito menor. Doutor Roberto Kallil, sempre um prazer. Obrigada por essa conversa, por nos trazer esse alerta aqui na nossa programação. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia. Bom dia a todos.